Hoje, no programa Empresas Elevadas, eu vou conversar com dois profissionais do segmento de eventos e de aluguel de roupas de festa. Olá, estamos aqui hoje com dois empreendedores do segmento de eventos, de buffet, design de interiores, na cidade de Pesqueira, Hélio Coelho. Muito bom, Hélio, estar com você aqui hoje. Estou também com Joelma Sintra, do segmento de eventos também, Joelma, né? Isso. De noivas, de roupas de aluguel de festa. Muito bom estar com você aqui hoje também. Uma empreendedora de sucesso, uma empreendedora que é protagonista aqui em Arco Verde e uma empreendedora que serve de inspiração para muitas mulheres fazerem também a diferença na nossa cidade e para o mundo, né, Joelma? Isso. Agora, Hélio, eu gostaria que você falasse quem é esse empreendedor. Hélio, que vem da nossa raiz, o Hélio que é da aldeia Capim de Planta, dos Chucurus, né? Chucurus do Orurubá, da cidade de Pesqueira. Muito feliz, Hélio, de estar com você hoje. Eu gostaria que você falasse para todos os internautas quem é Hélio, quem é esse empreendedor, quem é esse descendente da etnia brasileira. Fala um pouco para mim de você. Boa noite, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença no Empresas Elevadas. Eu fico muito feliz de estar aqui e agradecer de coração o convite. Então, esse empreendedor índio, digamos assim, né, veio de uma família humilde. Então, a gente, como houve na década de 60, houve o êxodo rural e para nós não foi diferente. Sobretudo porque nós estávamos sendo praticamente expulsos do território Chucuru do Ororubá e fomos para a cidade em busca de nova sobrevivência. Isso. Porque os fazendeiros, na época, invadiam os pastos com os gados soltos e os índios estavam passando fome mesmo. Então, diante disso, fomos para a cidade em busca de uma nova vida. É o êxodo rural. O êxodo rural, eu costumo dizer que isso trouxe uma nova perspectiva. Muitos dizem que é de como ser índio agora. Então muitos dizem assim, chamavam a gente de índio desaldeado. E ao longo do tempo eu fui estudando e percebi que era uma forma preconceituosa de falar dos índios. Os índios não são desaldeados. Os índios que tiveram que sair, que foram expulsos do seu território, os que não conseguiram ficar lá, eles são aculturados. Exatamente. Eles foram forçados a isso. Então, eu, diante disso, de família muito humilde, então fui vendedor, fui cobrador, fui gerente de uma empresa, de uma fábrica de renascença, e sempre dentro da família, viu, pessoal? De renascença. Depois iniciei esse trabalho de decoração. E assim, é bem interessante porque um amigo ia casar e não tinha dinheiro para nada. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou, reciclou um pouco. A gente pegou o que sobrou da construção dele, que ele estava construindo a casa. Pegou uns canos, umas coisas. Então, a gente fez colunas, os pedestais. E, de repente, a gente estava com a igreja pronta. A gente decorou a igreja. Então, foi uma coisa bem... bem diferente, orgânica, né? Bem então orgânica, o incrível que ficou lindo e todo mundo perguntou quem foi, e eu não sabia que eu sabia fazer esse trabalho. É esse despertar, né, da criatividade do empreendedor, né, que já vem de dentro e aí você enxerga, como você disse, eu peguei um resto de material e transformei numa decoração de um casamento. Veja que coisa linda, né? Pessoal, isso me deu frutos financeiros hoje. Por quê? Essas pessoas, esse casal,
teve 3 filhas. Então eu fiz 2 15 anos das 3 filhas. Vou fazer o terceiro 15 anos, que já está marcado. E agora em novembro, o casamento de uma das filhas. Então, veja, eu me doei, né? Isso, Eu me exatamente. doei. E depois a vida me trouxe um retorno que eu nem estava Não estava esperando o retorno esperando. positivo. Justamente. É aquela questão do dar sem esperar nada em troca, né? Foi E as justamente coisas que são de Deus e que vem e traz tanto o profissionalismo, traz a experiência, traz o reconhecimento das pessoas. E o meu reconhecimento foi desenvolver um trabalho em toda a região de decoração inicialmente. Mas ao longo do tempo eu fui sentindo que estava faltando algo, porque assim, eu não tinha experiência, apenas Deus me deu o dom e eu aproveitei esse dom, né? Muito bom. Então eu fui sentindo que a mistura de materiais não estava legal, proporções, iluminação. Foi aí que eu resolvi fazer arquitetura e urbanismo. Muito bom. Então, É a busca da técnica, né, para agregar ao seu dom. justamente. Então, isso é o profissional perfeito, né? Justamente. Então, sentindo essa necessidade, eu fui estudar. Então, quando eu fui estudar, eu percebi que algo poderia melhorar. Não que eu ia tirar todos os materiais que eu estava utilizando, mas utilizar ele com qualidade, com técnica. Isso. Saber misturar tudo isso. Então, isso foi o que deixou interessante o meu trabalho. Então, ele sobressaiu em relação aos meus colegas. E eu fico muito feliz também, porque eu servi de inspiração para meus colegas. E eu fiquei muito feliz com isso. E foi muito bom. Falando em inspiração, vocês estão aqui hoje porque vocês são pessoas inspiradoras. Pessoas Obrigado. que inspiram outras pessoas até para sair da zona de conforto e para dizer, eu posso. Com sua história de casamento, né, nós estamos aqui com outra empreendedora, a Joelma Sintra, que faz aluguel de vestidos de noiva, vestidos para madrinha, para a festa de uma forma geral. Fala-me um pouco sobre Joelma, essa grande empreendedora da nossa cidade, no segmento de aluguel de noivas, de vestidos e roupas para festas. Meu nome é Joelma Sintra, sou casada há 21 anos, tenho 2 filhos, o Lucas e o Levi. E a minha parte de empreendedorismo sobre noivas começou lá atrás, como todo empreendedor. Então, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu sempre fazia cartões de Natal com as folhas do meu caderno. Eu pegava e fazia os cartões e vendia, né? E na parte de noivas não foi diferente. Quando eu tinha 19 anos, que eu me casei não, estava noiva, eu ganhei o meu vestido de noiva, né? Ganhei, só que daí eu não ia ter festa, não ia ter cerimônia, eu ia casar só no civil. E eu peguei aquele vestido, eu disse, poxa, eu vou fazer o que com esse vestido que minha tia me deu, né? Então eu aproveitei essa peça, eu disse, não, eu vou ter que ver um meio que eu possa ganhar, ter algum retorno, né? E daí eu tive a ideia, pronto, eu sou de Delmiro Gouveia e eu pensei, vou para Arco Verde, eu vou fazer novas amizades, bastante amizades, e eu vou alugar esse vestido, né? E daí, beleza, né? Fiquei com esse projeto na minha mente, vim-me embora de Delmiro Gouveia para Arco Verde. E na mudança, com meu enxoval, né, com minhas coisas, eu perdi algumas caixas, inclusive o bendito vestido. Nossa! Lá vai a sua perspectiva de, sim, de trabalho. Né? Exatamente, lá vai minha fonte de renda, né? Porém, eu sempre trabalhei com outras coisas, sempre trabalhei no ramo de moda, de revendedoras de catálogos, que eu trabalho também com Ademilos, né? E daí eu deixei o tempo passar. Passou alguns anos, bastante anos, uns 15 anos, né? E com 5 anos atrás, aqui agora, né? Apareceu uma pessoa que veio me oferecer o empreendimento dela. Ela estava encerrando suas atividades e perguntou se eu não queria aquela parte. E daí eu fui conversar com meu esposo, fui analisar direitinho se tinha como eu enfrentar esse negócio, porque eu já tinha bastante coisa, né, que eu trabalhava. E daí eu vi a necessidade de não ser naquele momento. Então eu falei para ela que eu não queria. Só que daí acendeu aquele sonho que eu tinha, que eu sempre tive, de reerguer aquele sonho, né? Tipo assim, trazer o sonho daquele vestido isso, exatamente. lá, né? Então eu fiquei pensando, poxa, eu sempre sonhei com isso, então
eu vou atrás disso, eu vou atrás, né? Então, passou-se um ano depois, eu comecei timidamente num apartamento que é nosso, do meu esposo e meu, né, lógico. E daí eu comecei no apartamento, e daí foi aumentando, fui para o segundo, fui para o terceiro apartamento, quarto apartamento. E daí, pronto, já estava estabelecida. E aconteceu o quê? Veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia, poxa, eu já estava me equilibrando e veio aquele mar de incertezas. E o que eu pensei, pronto, agora acabou-se, veio muitas dúvidas, a gente não sabia mais que rumo tomar. Só que daí eu pensei, não, eu não vou desistir do meu sonho de novo, né? Eu tenho que insistir nele. E aí eu fui remodelando, renovando o meu modelo de trabalho, né? Mudei de localização, fui para uma localização melhor, busquei novos conhecimentos para que eu possa atender melhor as noivas e toda a região. E daí a gente montou, né? E graças a Deus estamos agora com a JC Noivas, né? Uma inauguração linda que eu pude contemplar. Eu pude ver o trabalho que uma digital influencer fez da sua loja. E você conversando, Joelma, eu observei 3 características fortes empreendedoras em você. A persistência, não desistir dos sonhos e o aumento da rede de contatos. Porque essa necessidade de você aumentar a sua rede de contatos é muito importante, porque você já está prospectando novos clientes, né? Aquele sonho que você tinha lá atrás, daquele vestido que você ia trazendo ele para começar o seu negócio e ele caiu, desapareceu na viagem, ele não impediu de tirar a força empreendedora que você tinha. Então, empreendedora, segue o exemplo de Joelma e persiste no teu sonho. Reforça as tuas características empreendedoras. Não é isso, Hélio? Com certeza. Diversifica. São vários segmentos que Hélio trabalha e ele faz sucesso em tudo que faz. Justamente. E uma das coisas que eu senti da amiga aqui foi fé e determinação. Isso. Determinação é essencial para o empreendedorismo. Não é verdade, pessoal? É verdade. E não desistir, né? Não Essa desistir. Determinação a fé, né? É a fé, né? Aquilo que você coloca a sua mão, você coloca com sua verdade. E essa sua verdade, Hélio, de se reinventar em todos os momentos, de ter a sustentabilidade nas suas criações e dessa busca também de conhecimento, porque você disse que Deus já lhe deu o dom, né? E aí você foi buscar a técnica correta para que você continuasse o seu trabalho no interior das casas, onde você chega e não faz a reforma só de um estufado. Você olha a casa do cliente como um todo. Como é esse processo que se dá? Primeiro, eu me vi no início da pandemia. Eu relaxei um pouco, porque como eu havia trabalhado muito, meu trabalho, o período sazonal, dezembro e janeiro foi lotado, então, de repente, a gente estava se organizando, iniciou a pandemia. Então, eu não me estressei porque eu estava relaxando um pouco, eu tinha que descansar, de certa forma. Mas depois dos 15 dias, eu olhei para um lado e disse, meu Deus, e agora o que é que vai ser? Porque as contas vão chegar, a gente sabe que ninguém sabe quando isso vai acabar, não é? Então eu comecei a estudar, eu comecei a dar uma olhada nas redes sociais, ver o que era que tinha e comecei a ver pandemia, só tinha pandemia o tempo todo. Mas eu tirei algo de bom, porque eu comecei a me reciclar em alguns cursos e de repente eu tive a ideia. Não, antes de ter a ideia, eu fiz uma pesquisa. Eu fui para o meu ateliê e vizinho do meu ateliê tem várias fábricas de móveis, de estofados e tudo mais. E assim, em plena pandemia, eu vi eles trabalhando a todo vapor. Então eu pensei, por que eles estão trabalhando a todo vapor se as pessoas não estão comprando nada? Fui para casa. Então comentei isso, liguei para uns amigos e eles disseram, não, as empresas estão trabalhando porque a galera está
O sofá está acabando e o pessoal está comprando, principalmente sofá popular. Então, eu fiz uma pesquisa. Fiz uma pesquisa de mercado. Então, Isso. diante dessa pesquisa de mercado, eu voltei ao meu ateliê e vi que eu tinha estrutura para fabricar. Até então, eu não fabricava, eu só projetava, desenhava. Então, foi justamente esse desafio. Então, foi onde eu pensei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver, que eu vou acordar de manhã e ter algo que fazer? Porque o trabalho é o que move as pessoas. Eu sempre costumo dizer isso. Você cumprir horários, você chegar em casa cansado, você vai ter o sono perfeito. E a sensação do dever cumprido, Justamente. Então, era isso que eu pensava. A gente não pode ficar assim. Porque, de repente, não tinha mais projeto de arquitetura, não tinha nada, não tinha evento. Evento, todo mundo diz assim, dessa forma. Evento foi o primeiro que parou e o último que vai iniciar. Então, veja que meus trabalhos, eu trabalho no segmento de iluminação, decoração de eventos, casamentos, 15 anos, batizados, enfim. Buffet, tem um buffet e também, como minha colega, eu tenho uma loja de noiva também. Multissegmentados, né? Então, todos esses, infelizmente, todos Tudo esses nessa eventos linha. foram afetados. Então, eu tive que parar para ter fé, como nossa amiga teve fé, né? Fé e determinação também, para poder seguir em frente. E hoje eu estou aqui. Não vou dizer que está 100%, mas pelo menos eu estou sobrevivendo com esse novo segmento. Isso. Qual é o aprendizado que você tira de tudo isso, Hélio? O aprendizado, eu acho que família. Eu acho que uma base, uma família unida, não é? Então, a gente, como eu havia falado anteriormente, eu venho de uma família simples, humilde, descendentes de indígenas e que vem, como todo pobre no Brasil, massacrado. Então, essa união da família. Então, meus pais sempre foram empreendedores. Na época, a gente ia comprar tecido aqui em Arco Verde, na Casa Zé Araújo, em Pesqueira, para fabricar, que antigamente não havia, há 40 anos, 35 anos, não havia lojas de... Roupas prontas. de forro de cama, forro de cama. O segmento era forro de cama, toalha de mesa, cortinas. Então não havia. Então a gente fazia essa compra das peças de tecidos, o corte eu fabrico, digamos assim, e outros meus irmãos iam vender. Aí foi onde eu entrei em todas essas áreas. Exato. De medida, de proporção, já de 8, 10 anos como minha colega. A história é bem parecida. Então, eu acho que a base do ser humano, ser um bom empreendedor, uma das bases, é claro, porque principalmente quem não nasceu no berço de ouro, é a família. A família, exatamente. É o pilar de tudo isso para mim. Tudo é a família, exatamente. Depois você ainda vai falar em família, né? Tá. Joelma, eu gostaria assim que você falasse do comportamento, desse novo comportamento das suas clientes, dos seus clientes de uma forma geral. Depois que você abriu a sua nova loja, como é que você está enxergando suas clientes e o mercado agora nesse momento em que as coisas estão começando a caminhar? Isso, então, nosso segmento ainda não está assim a todo vapor, né? Está começando devagarzinho. Só que eu estou vendo assim um aquecimento bem forte, né? Porque as noivas, elas ficaram muito ansiosas esse tempo. Tinha muita gente com casamentos marcados e tiveram que adiar, né? Então, elas ficaram muito frustradas. Então, nessa primeira oportunidade que teve, elas estão casando, tem muita gente casando. Tanto nesse ano, já marcado, eu tenho vários casamentos para dezembro, janeiro, fevereiro, então elas estão casando bastante, né? Os clientes estão bem seletivos em termos de preços, modelos também, porque elas mudaram bastante o estilo de se vestir, o vestido de noiva, né? Então elas estão mudaram bastante. Elas usavam muito o vestido tradicional, né? Aquele princesa que se chama, né? Sim. Ainda estão usando, porque tem noivas que não abrem mão desse estilo princesa. Isso, né? Não abre mão de jeito nenhum. Que bom né? saber disso. Mas assim, tem uma gama aí muito alta de pessoas que querem uns vestidos mais simples, mais leves. Por quê? Vão casar em chácaras,
só a família, com um número pequeno de pessoas. Então, elas estão prezando muito o conforto, tanto dela como da família, né? E também na parte da economia. Porque muitas chegam e dizem, eu vou aproveitar esse momento, Vou casar, fazer um porque... casamento bem íntimo, né? Isso. E tá, assim, bem legal, elas estão gostando. Eu tô vendo que tem muita gente gostando. Outras não, outras querem aquele mesmo padrão tradicional, né? De bastante gente, de um ambiente maior, né? Mas, assim, a gente vê que tem essa quantidade grande de noivas que querem casar dessa forma. Em um ambiente mais íntimo, Isso, em um ambiente mais família. E Isso. você tem esses produtos para atender esse novo mercado, né, que se abre. Isso. Aí, muito bom. Essas noivas, assim, elas continuam com os sonhos, porém elas deram uma repaginada, né, nos sonhos para se adaptar a esse novo momento. Mas não deixaram de sonhar. Não deixaram de jeito nenhum. E agora, Hélio, nós vamos falar das nossas raízes, que muito nos orgulha. Você, que é um índio, né, descendente de índio, da aldeia Capim de Planta, do território Chucuru do Orurubá, em Pesqueira, e está conosco hoje, vai falar das nossas raízes, sim, Hélio, do empreendedorismo, desse homem que buscou conhecimento, desse homem que buscou cada vez mais capacitação para se fortalecer nos seus dons dados por Deus. Muito bem. Eu vou contextualizar um pouco por que eu cheguei até aqui. Então, o saudoso Cacique Chicão, certo? Era primo do meu pai. Então, ele foi o precursor de todo esse desenvolvimento na aldeia Chucuru do Ororubá e também do desenvolvimento indígena do Nordeste. Ele era representante das tribos indígenas do Norte e Nordeste. E nessa época ele ia até a minha casa, eu era pequeno, tinha 5 anos. Então ele dizia, Manuel, meu pai, Manuel, esses meninos, volta para lá, para a tua aldeia, porque eu quero que você seja o meu representante de Capim de Planta. E vai ter a retomada, nós vamos retomar todas as nossas terras. E meu pai, assim, um pouco já triste, porque já saiu de lá com muito sofrimento, dizia, não quero mais voltar. E assim, ele ia dia de feira para minha casa, geralmente na quarta-feira, que é a feira em Pesqueira, e eu crescia com ele fazendo essas visitas e eu achava bonito a caracterização dele. E que a gente não estava acostumado a ver isso, e ele sempre andava de cocar, de colar, caracterizado com as raízes. Com as raízes. Que isso é uma coisa que depois eu aprendi que é o que menos importa hoje para as pessoas conscientes, sociedade em geral. Que o índio ele não precisa estar fantasiado, digamos assim. Fantasiado é uma forma grosseira de falar, não é? Com suas características. Com as suas, mostrando indumentárias para ser índio, né? Ele não precisa, ele apenas se autodetermina índio, né? Isso. Então eu fui crescendo e quando eu estudei, voltando à época da faculdade. Quando eu estudei, desculpa. Recomeçando. Então, quando eu estudei, eu lembrava das visitas do Cacique Chicão à minha casa. Lembrei muito. E foi onde é interessante que a gente tem aquela coisa de Índia 19, né? E vem esse preconceito que perpassa durante todo esse tempo no Brasil, que eu não sei quando é que vai acabar isso. Porque dia de Índia é todo dia, né? Então, ia estudando sobre isso e quando chegou a época da faculdade, eu fiz meu trabalho de graduação, falei sobre desenvolvimento urbanístico entre Vila de Simbres, entre o território Chucuru, aliás, e Pesqueira. Foi quando eu entendi o que era ser índio, o que era a sua verdadeira essência. A verdadeira essência. E esse empreendedorismo vem justamente dessa garra, do espírito guerreiro do Chucuru do Ororubá. Eu acho que é isso que me move, que me chama a ser um bom empreendedor.
também. Isso, muito bem. Essa força empreendedora, né, que veio desde dos seus pais, que vinham até aqui Arco Verde comprar tecido para confeccionar, para a sustentabilidade, sustentar a família, você trouxe com você, né? Então você trouxe com você, trouxe essa criatividade e trouxe esse empreendedorismo sustentável por conta da sua etnia, por conta das suas raízes, de se preocupar com o campo, se preocupar com o meio ambiente. Então, isso você já traz dentro de você. E isso é muito importante que a gente passe, que a gente traga para que as pessoas busquem cada vez mais transformar esse ambiente em que vivem, ter responsabilidade com o ambiente de uma forma geral. Eu me preocupo com a minha terra, eu me preocupo com o meu ambiente. E isso vem das nossas raízes, né, Joelma? É muito importante a gente pensar nisso. E eu gostaria que você falasse para os nossos internautas, né, as pessoas que estão nos vendo, para as mulheres diretamente, que elas não desistam dos seus sonhos. Porque se hoje vêm as adversidades, mas amanhã pode vir as oportunidades. E a gente não pode desistir. Fala aí, Joelma, para as mulheres empreendedoras. Então, nesse momento, nós temos que ter bastante calma e agir. Não só ter calma, mas também agir, porque com a calma e não fazer nada, não adianta, nós temos que agir também, né? E uma coisa que eu digo, a gente tem que sempre trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, a ponto da gente chegar e dizer, eu não trabalho, eu me divirto. Então, uma dica que eu digo para as mulheres, que elas sigam seus sonhos, tenham fé, que vai chegar a hora, vai chegar o momento certo. Muito bem, Joelma, muito obrigada. Agora eu gostaria que você, para a gente fechar aqui o nosso programa, a mensagem de Hélio, do descendente da tribo, né, Chucurus do Urubá. Eu fiquei muito encantada com essa sua visita e com essa surpresa da pessoa que eu estava recebendo aqui hoje, com esse contato tão próximo das nossas origens. Primeiro eu queria agradecer novamente, né? Primeiro, a família, a minha família foi o pilar de tudo isso. E a instituição que eu estudei, Faculdade Damas, em Recife, ela é uma instituição católica. Sim. E primeiro, antes de a gente projetar, a gente tinha que trabalhar o humano, a gente tinha que trabalhar o espaço, tinha que fazer a pesquisa humana, da família, o que as pessoas pretendiam. Porque eles sempre tocavam na tecla, as pessoas vão morar lá e pretendem morar para sempre. Então, você não vai iniciar desenho de projeto sem primeiro trabalhar a parte humana. Então, foi isso que impulsionou para mim o mercado de arquitetura e urbanismo, entendeu? E também me ajudou a entender melhor meus clientes, meus clientes são noivas, né? Nossos clientes são noivas. Então, a trajetória foi, eu saí de uma base da família, né? Saí da base e entrei numa estrutura também que preservava isso, a família. Muito bom. E os ensinamentos dos toípes, dos mais velhos, Ororubá, entendeu? Me trouxe essa reflexão de entender melhor as coisas, a vida, compreender mais as pessoas, vindo para o empreendedorismo. Meu segmento é o mesmo que o da colega Joelma. Então, quando ela disse, as pessoas estão aproveitando o momento para diminuir, reduzir os valores e casar com um tubinho, digamos assim, certo? Isso impacta diretamente no meu trabalho, porque se diminuiu para ela, 50% dos convidados também, então 50% de buffet. Então foi uma avalanche. Essa pandemia foi uma avalanche para todo mundo, né? Uhum. Então a gente se adaptou, vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas voltando, desculpa, eu fugi um pouco. Então,
A força que eu tenho vem da espiritualidade indígena, pode ter certeza. Da minha mãe Itamãe, Nossa Senhora das Montanhas, meu pai Tupã, Jesus Cristo. Então, essa é uma das coisas muito fortes, um dos sentimentos muito fortes que me guia e que me leva até hoje. Muito bom. Então, gente, a fé em Deus, não importa a religião, que nós tenhamos fé e que nós também jamais vamos desistir dos nossos sonhos. Essa é a mensagem que eu tiro de hoje, com duas pessoas que estão aqui, que são realmente exemplos e inspiração para todos nós.